No primeiro episódio, o estudante havia encontrado algo impossível. Portões enormes no meio da mata, sem construção alguma conectando a eles. E o caderno de Mateus tinha mudado de novo. Mas nada do que aconteceu até aqui se compara ao que você vai ouvir agora. Porque nesse episódio, pela primeira vez, não é só o estudante que percebe a cidade mudando. A mudança agora é registrada, com dados, com tecnologia, com evidências objetivas. E isso é o que torna o que vem a seguir tão preocupante. Na manhã seguinte, o estudante tentava revisar tudo o que viveu. Ele abre o Google Maps no notebook e aí acontece o que parecia impossível. A cidade está lá de novo, mas em outro ponto. Não é nada sutil, não é um erro de GPS, a marcação está aproximadamente 4,8 km deslocada da posição original. E quando ele abre o histórico das coordenadas, todas as tentativas de salvamento estão marcadas como local inexistente, prints da noite anterior mostram a cidade em outra posição, a própria resolução da imagem mudou, mais pixelada, mais antiga, como se fosse um registro capturado de outro mapa. A cidade não está sumindo, ela está mudando de lugar e deixando rastros digitais, mas apenas por períodos muito curtos. A cada atualização do mapa, algo da imagem se deteriora. Linhas de rua incompletas, sombras de prédios que não combinam com nenhuma iluminação real e um borrão que se desloca de quadro para quadro, como se estivesse em movimento. O estudante volta ao caderno. É quando percebe algo que não tinha visto antes. Uma parte escrita por Mateus, mas interrompida no meio. E ela não é enigmática como o resto, é direta, quase técnica. Trechos do texto. A cidade não é estática. As coordenadas são uma porta. Quando o lugar aparece, não significa que ele está lá. Significa que ele está olhando para você. A escrita para abruptamente, antes da última linha, como se Mateus tivesse sido interrompido. O estudante tenta continuar lendo, mas vê que as páginas seguintes foram arrancadas, 3 folhas faltando, e o rasgo não é limpo, é irregular, como se tivesse sido arrancada com pressa ou desespero. Na noite desse mesmo dia, o estudante decide algo arriscado: voltar aos portões. Dessa vez ele leva o microfone direcional, o mesmo que ele captou o ruído impossível no último episódio. E o que acontece ali é o registro mais perturbador da série até agora. Quando ele aproxima o microfone dos portões, um novo som aparece. Mas não é um ruído, não é vento, não é eco. É um som baixo e contínuo, quase como um canto ou como algo respirando. E aí, quando ele amplifica, o espectrograma revela formas simétricas demais para serem naturais, como padrões repetidos, fractais sonoros, algo que não se comporta como uma gravação normal. E então, no meio do som, uma frase baixa, quase apagada, mas claramente uma voz humana. E não é a voz do estudante, e nem a voz de Mateus. É uma voz de mulher, velha, cansada. Vocês continuam procurando, mas ninguém nunca deveria entrar. O estudante congela, porque ele está sozinho no local. A gravação é de uma área completamente desabitada, não há sinal de ninguém e absolutamente ninguém falou aquilo. Ele então deixa o local, assustado, e dirige de volta à cidade dele. Mas antes de dormir, já em casa, decide verificar os mapas uma última vez. E aí acontece o que até agora era impensável.
Ele abre o mapa, arrasta para longe da região rural e dá zoom na cidade onde ele mora. E lá está a marcação da cidade impossível, bem no meio do bairro dele. Não está completa, está fragmentada, cortada, interferida, mas é a mesma forma, a mesma silhueta, a mesma distorção, como se a cidade tivesse saltado para outro lugar, como se estivesse perseguindo alguém ou respondendo a quem está olhando. E aí o estudante nota algo pior. Logo abaixo do ponto marcado no mapa aparece uma frase, não do Google Maps, mas como se tivesse sido escrita sobre a captura de tela. Uma frase idêntica à escrita do caderno de Mateus. Você está no lugar certo. O que acontece agora é ainda pior, porque pela primeira vez a cidade deixa de olhar à distância e começa a se aproximar fisicamente. Na manhã seguinte, o estudante abre o notebook para verificar a marcação novamente, mas dessa vez a cidade não está lá. Não no bairro dele, não na estrada, não nos arredores. A marcação sumiu completamente. Mas quando ele abre o histórico do Google Maps, algo aparece que não deveria existir. Um registro automático. Um print que o próprio sistema salva sozinho, aqueles snapshots feitos quando o usuário aproxima muito o zoom. Só que nesse print, o mapa mostra não a rua onde o estudante mora, mas sim a fachada da casa dele. E acima da casa, marcada como um ponto de interesse, está escrito Entrada Norte. É a primeira vez que a cidade é nomeada assim, como se fosse um complexo, um sistema, um organismo com partes. E o mais estranho, no print automático aparece uma silhueta escura na calçada, bem em frente à casa. A forma é borrada, mas lembra uma pessoa parada, olhando diretamente para a janela do estudante. Só que nenhuma câmera de rua registra isso. Nenhum vizinho viu alguém ali, e o estudante jura que naquele horário, 5h17 da manhã, ele estava dormindo. Assustado, o estudante volta ao caderno de Mateus e percebe algo novo. O caderno se alterou novamente, mas dessa vez uma mudança grande. Aquelas páginas arrancadas que vimos no outro episódio, agora não estão mais arrancadas, estão lá. Mas não como antes. O papel é de outra textura, outra caligrafia, outro tipo de tinta, como se alguém tivesse recolocado páginas novas, mas com informações diferentes. E nessa nova seção, Mateus escreve: a cidade escolhe entradas e saídas. Elas não ficam no mesmo lugar por muito tempo. E logo abaixo, quando uma porta abrir perto de você, não olhe diretamente. No canto inferior da página há um desenho feito com pressa. Retângulos sobrepostos inclinados como portões abrindo para dentro de um espaço escuro. Mas o mais perturbador está no rodapé, pequeno, quase ilegível. Se você já ouviu o som, ela já sabe o seu nome. Às 23 horas daquele mesmo dia, o estudante decide registrar a rua em frente à sua casa. Coloca o celular no tripé da janela e grava. Os primeiros 40 minutos são normais, nada acontece. Mas no minuto 41, algo aparece. Primeiro um ruído baixo, familiar, o mesmo captado nos portões, só que agora muito mais perto. Depois um tremor leve na gravação, como se o ar tivesse ficado mais denso. E então a silhueta aparece novamente. Não é alta, não é baixa, não há rosto, não há detalhes, apenas uma figura escura completamente imóvel, virada para a casa, exatamente na mesma posição vista na captura do Google Maps. O estudante congela porque agora não é uma distorção digital, é físico, registrado por uma câmera real. Ele tenta abrir a janela para ver melhor, mas no momento em que toca a maçaneta, a silhueta desaparece instantaneamente, como se tivesse sido puxada para trás em velocidade impossível. E o áudio fica mais grave, mais contínuo, mais vivo.
Na madrugada, quase 3 horas da manhã, algo desperta o estudante. Um som de metal arrastando, baixo, lento. Ele pega o celular, ainda tonto do sono, e vai até o corredor. E aí vê o que não faz sentido nenhum. Há uma porta no meio da parede. Uma porta que nunca existiu naquele corredor. A madeira parece velha demais. O formato é mais alto que o padrão. E ela está entreaberta, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. O estudante filma. Ele sussurra: "Isso não estava aqui." E então ele percebe um detalhe que paralisa seu coração. No batente, na parte inferior, há marcas de arrasto, como se algo tivesse sido puxado para dentro da porta. Algo pesado ou alguém. Ele chega perto, lenta, cuidadosamente. A porta range sozinha, abrindo mais um pouco. Do lado de dentro não há luz, não há paredes, não há piso visível, há apenas escuridão profunda, igual ao som captado nos portões. E no fundo dessa escuridão, há algo que se mexe. Não é um movimento humano, é lento demais, amplo demais, como se o espaço estivesse se ajustando, respirando, reagindo à presença dele. Então uma voz, a mesma voz feminina que ele ouviu no outro momento, sussurra: A entrada está aberta. Mas você não deveria estar aqui. A porta se fecha com violência. O som reverbera por toda a casa e quando o estudante acende a luz, a porta sumiu. Não sobrou nada, como se nunca tivesse existido. O estudante empurra a parede, toca o gesso, filma tudo, não há marca, não há relevo, não há nenhuma prova de que aquela porta existiu. Mas no chão, próximo ao rodapé, há algo que não estava ali antes. Um pequeno pedaço de papel rasgado. A letra é de Mateus e diz: Episódio final. As portas só se abrem para quem já entrou. Após a cidade aparecer dentro da própria cidade dele, o estudante passou a noite inteira acordado. E naquela madrugada, enquanto tentava entender se estava lidando com um fenômeno físico, digital ou simplesmente psicológico, encontrou algo que não deveria existir. Um vídeo, um rosto e um movimento impossível. De manhã, exausto e tremendo, o estudante começou a revisar tudo o que tinha sido gravado nos últimos dias, desde as capturas de tela até os áudios coletados perto dos portões. Essa organização deveria ajudá-lo a ver padrões, mas ela revelou algo pior. Entre os arquivos, havia um vídeo nomeado apenas como vid_00012.mp4. O estudante não lembrava de ter gravado aquilo. Quando abriu o arquivo, viu apenas o interior do próprio quarto. A mesma iluminação fraca, a mesma parede, a mesma posição da escrivaninha, mas havia algo no canto inferior da tela. Uma cabeça. Mais precisamente, o rosto de alguém olhando direto para a câmera, parado, imóvel. Não era ele, não era Mateus, não era ninguém que ele conhecesse. E a sensação mais desconfortável era outra. Aquele rosto parecia recente, como se tivesse sido filmado na noite anterior. O estudante passou o vídeo várias vezes tentando entender se tratava de um reflexo, um erro de compressão ou algum registro antigo que ele havia esquecido. Então, exatamente no segundo 17, quadro 214, o impossível aconteceu. O rosto virou os olhos, devagar, para o lado, como se tivesse percebido que estava sendo observado naquele exato momento. O estudante recuou da tela. O vídeo não tinha cortes, não tinha glitches, não tinha transição. O movimento era fluido demais para ser uma falha digital e discreto demais para ser uma montagem óbvia. Ele avançou mais alguns frames e então, no segundo 18, o rosto sorriu. Não um sorriso comum, mas um sorriso lento,
assimétrico, como se os músculos não tivessem acostumados à ideia de imitar expressões humanas. O estudante fechou o arquivo imediatamente. Assustado, ele abriu o caderno de Mateus para verificar se havia mais alterações. E havia. Na página onde antes havia apenas riscos e frases incompletas, agora havia um parágrafo inteiro, escrito com a mesma letra apressada de Mateus. A cidade observa primeiro por telas, depois por portas, e quando ela encontra você, ela tenta aprender o seu rosto. O estudante respirou fundo, porque aquilo significava uma coisa. A cidade não estava apenas aparecendo, ela estava tentando imitar. O estudante folheou outras páginas e encontrou uma frase adicional no canto da folha, quase escondida. Não confie no que tem olhos. Ainda tremendo, ele voltou ao computador e abriu a pasta onde o vídeo estava. O arquivo havia mudado de lugar. Agora estava dentro de uma subpasta chamada Local, dentro de uma pasta chamada Cache, dentro da pasta chamada Maps. E quando o estudante abriu novamente o vídeo, notou algo ainda mais perturbador. O rosto no canto do quarto não era mais o mesmo. Agora o rosto era do próprio estudante. Mas não o rosto real dele, e sim uma versão torta, uma imitação falha, os olhos ligeiramente desalinhados, como se alguém tivesse tentado reconstruir sua expressão sem entender exatamente como um ser humano deveria parecer. E no segundo 17, no mesmo ponto do movimento anterior, a imitação sorriu. Exatamente igual ao movimento impossível do rosto anterior. No mesmo ritmo, no mesmo ângulo, como se estivesse copiando, aprendendo, tentando substituir. O estudante desligou o computador imediatamente, mas antes de fechar a tampa, viu um último detalhe na barra inferior do player de vídeo. Um texto que não estava ali antes. Um texto escrito com a mesma letra do caderno de Mateus. Ela está chegando.